Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se alienígenas invadissem a Terra e começassem a desintegrar todas as formas de vida pela frente? Essa equipe aqui vai ser assombrada pelos alienígenas mais cabulosos que existem. Começamos em um voo internacional, onde os amigos Ben e Sean viajavam dos Estados Unidos para Moscou. E como estavam próximos de pousarem na Rússia, a comissária pede para que os rapazes desliguem os celulares, para evitar que os aparelhos causem algum tipo de interferência na comunicação do avião. O que era uma sacanagem, afinal, o Sean e o Ben estavam jogando bom e velho Dead Space Mobile. Enquanto o Ben é o amigo centrado e mais quieto, Sean é o bobão da dupla, porque logo ele faz brincadeiras sobre essa história de smartphones causarem interferências nos radares e comunicadores ser apenas uma ladainha. E o rapaz até consegue arrancar uma risadinha da comissária. Só que o papo é interrompido quando o próprio Sean brincava sobre o fato de uma pane elétrica acontecer no avião. E é exatamente isso que acontece, porque o transporte acaba tendo uma turbulência momentânea, que deixou os dois amigos com aquilo que o sol não bate na mão, se é que vocês me entendem. Mas de acordo com o piloto, aquela era apenas uma tempestade elétrica que acontecia na estratosfera, e era algo normal. No entanto, esses fenômenos não são nada rotineiros, afinal, se trata de cargas elétricas que se acumulam nas nuvens, a um ponto do próprio ar não conseguir isolá-las, e isso acaba gerando os relâmpagos. Pois é, esse vídeo aqui também é cultura, não é só um filme de gosto duvidoso e um orçamento de centavos. Mas continuando, depois desse susto, a dupla finalmente pousa em Moscou, e no dia seguinte, os dois estavam engravatados, porque estavam a caminho de uma reunião de negócios. E nesse momento, descobrimos que os dois são desenvolvedores de software, que criaram o site The Global Trot, e o objetivo dessa página é usar os GPS dos usuários para mostrar os melhores bares e baladas da região em questão. Porém, em paralelo ao Ben, que estava ensaiando o discurso e a apresentação desse negócio para os empresários russos, a única preocupação do Sean era cair na gandaia e dar uma relaxada com as russas. E o Ben até mostra duas americanas que estavam utilizando o aplicativo deles, mas o seu amigo não dava a mínima para elas. E no meio do caminho, os amigos decidem deixar um outro sócio começar a reunião por eles. Mas ao chegarem na grande empresa atrás do investimento de 10 milhões de dólares que tanto precisavam, Skyler, que era o parceiro da dupla, revela que os dois deveriam ir embora. Acontece que o sacana simplesmente roubou a ideia da dupla, e como não havia nenhum contrato de sigilo das informações, ele simplesmente roubou o projeto do The Global Trot. E infelizmente, não havia nada que o Ben e o Sean pudessem fazer para recorrer através da lei russa. Ou seja, os dois fizeram uma viagem perdida, e ainda foram retirados do prédio pelos seguranças. Em outras palavras, o Sean e o Ben estavam completamente quebrados em um país do outro lado do mundo. E ao anoitecer, finalmente conhecemos as meninas que eles viram mais cedo. Elas são Anne e Natalie, que também estavam perdidas. Então elas decidiram usar o The Global Trot para acharem um bar chamado Sveda. E nesse momento, as moças acabam vendo a foto de Sean e Ben. Acontece que, por coincidência, o Sveda também é a balada onde a dupla de rapazes estava afogando as suas mágoas. E conforme eles entortam o caneco juntos, o Ben estava mais pessimista, por achar que os dois estavam acabados. Mas o Sean conseguia aliviar o estresse do seu parceiro, que de longe vê a mulher mais bonita da festa. Só que para o seu azar, ela era a namorada do Skyler, que tá ganhando desses dois até na vida amorosa. Ao vê-los, o sacana ainda teve a cara de pau de falar que o Ben e o Sean foram juvenis. E como o mundo dos negócios era apenas formado por lobos, os dois tomariam golpes de qualquer um ali se continuassem ingênuos desse jeito. No entanto, nem tudo parecia mal, porque os amigos logo veem a Anne e a Natalie entrando no bar. No momento em que as amigas entram, elas logo dão um fora em dois russos que tentaram a sorte, e na sequência as duas percebem que o Ben e o Sean estavam vindo, e os reconhecem na mesma hora. Afinal, a Anne e a Natalie haviam encontrado os perfis deles no The Global Trot. Assim, Ben e Sean começam a flertar com as garotas, e até mentem sobre serem bilionários solteiros que só curtiam a vida, quando na verdade eles acabaram de tomar um golpe milionário de um engravatado qualquer. Porém, quando tudo parecia bem, a energia do lugar cai do nada, assim como aconteceu enquanto viajavam no avião, e ao saírem para entender o porquê da eletricidade ter acabado, o céu estava tomado por uma aurora boreal, que logo se desfazia em centenas de energias que caíam nas ruas. E para verificar o que era aquilo, um policial se aproxima lentamente daquela coisa, mas ao tocá-la com seu cacetete, lá ele, o sujeito acaba sendo pulverizado em um instante. E quando todos corriam de volta para a balada, o outro agente tentava finalizar o inimigo com um tiro, só que nem a bala surtia algum efeito naquela criatura, e o pobre coitado também era desintegrado. E quando todas as pessoas correm para dentro da Svedza, vemos esses seres os perseguindo, daí descobrimos que eles enxergam os humanos apenas como rastros de energia, e os alienígenas começam a pulverizar todos os humanos que aparecem na sua frente. E o problema é que nem mesmo o fogo pode finalizá-los, até que no meio do caos, vemos Skyler deixando a própria namorada presa para evitar que a criatura também o pegasse. Felizmente, o quarteto consegue se refugiar no porão da balada, e lá eles ficam presos por 3 dias, tentando sobreviver e até mesmo discutindo entre si. Até que na terça-feira, o grupo nota que os suprimentos estavam acabando. Por isso, Ben decide que eles deveriam sair dali para procurar a embaixada americana. Skyler até acha isso uma péssima ideia por ser muito arriscado. Porém, a melhor chance que o grupo tinha era tentar algum contato com o país de origem deles, ou seja, era a aposta mais segura que os sobreviventes poderiam fazer. Assim, eles sorrateiramente saem do esconderijo e notam que todos as vezes simplesmente foram reduzidos a poeira, e tirando eles, parecia não haver mais nenhum sobrevivente. Então eles usam um mapa para se guiarem pela cidade de Moscou, até que no meio do caminho eles acham uma velhinha que estava tampando suas janelas com concreto e tijolo. A senhora até informa para eles a direção certa da embaixada americana, mas o caminho mais rápido havia sido devastado, porque a ponte de passagem foi simplesmente demolida por conta de um combate contra os alienígenas. E todas as ruas estão completamente sujas de cinzas, porque
nesses 3 dias, praticamente toda a população foi finalizada sem piedade. Ao ver a situação em que estavam, Annie fica completamente desesperada e até tenta convencer Natalie a fugir, porque para ela, os rapazes não transmitiam confiança alguma. Porém, a Morena reconhece que a melhor chance que elas têm de sobreviver ainda é permanecer ao lado dos caras. E ao analisar o mapa, Ben acha um outro trajeto através de uma ponte próxima dali. Com isso em mente, o grupo volta a explorar as ruas de Moscou, e andando mais um pouco, eles acham uma viatura perdida no meio de uma praça. Então, Sean e o Ben decidem se aproximar para verificar se poderiam recolher alguma coisa de valor dentro do carro, enquanto Skyler, Annie e Natalie esperariam escondidos. No momento em que se aproximam, os parceiros acham alguns sinalizadores, que poderiam ter várias utilidades na situação em que estão. No entanto, tinha um cachorro que parecia estar latindo para o nada, e o problema é que o doguinho estava apenas estranhando um dos alienígenas, que reduziu o coitado a cinzas em um instante. E ao ver aquela situação, Sean e Ben ficam escondidos atrás da viatura, e quando o cara se vira para verificar se a criatura já havia ido embora, o alien acha a assinatura de energia do rapaz, e parte na direção deles. Infelizmente, o Sean pensa rápido, e chama seu companheiro para se esconder embaixo da viatura. Desse jeito, a criatura não consegue detectá-los, e apenas passa reto e vai embora. Na caminhada para outra ponte que daria acesso à embaixada americana, a equipe acaba encontrando a estrutura completamente devastada por um avião, que certamente caiu por conta do pânico que os alienígenas causaram na eletricidade da Rússia. E isso foi a gota d'água para Skyler, que desde sempre esteve pessimista. Acontece que agora, o Sakana entra em desespero, pois para ele não havia mais lugar para onde irem, porque todo o planeta havia sido destruído, e o único destino possível a eles era ir de arrasta. E o Ben responde que eles não eram os mais sortudos do mundo por terem sobrevivido, ou seja, ainda havia a possibilidade de milhões de pessoas ainda estarem bem. E de qualquer maneira, a melhor chance de sobreviverem é se andarem juntos. E ouvindo isso, Sean raciocina que mesmo as criaturas sendo invisíveis, toda forma de eletricidade e iluminação denunciam a chegada deles, porque faróis de carros, postes e lâmpadas se ligam quando entram em contato com os alienígenas. Outro ponto é que se andarem de dia, o risco era maior, ou seja, a equipe acaba decidindo continuar o caminho até a embaixada americana ao anoitecer, e para ficarem alertas, eles carregam lâmpadas como colares. No momento em que anoitece, os sobreviventes notam que precisam atravessar 1,5 km para chegarem até a embaixada, e a todo momento, o Skyler fala algo pessimista. A Annie e o Ben apenas o repreendem, afinal de contas, ele simplesmente deixou a própria namorada para ser finalizada. Para quebrar o gelo, Sean e Natalie decidem andar pelo local em que estavam, que mais parecia um centro comercial, pois a ideia era conseguir roupas para o grupo, e ao acharem as lojas que precisavam, a Morena começa a se trocar, e o maluco nem disfarça que estava secando a garota. Acontece que antes que a Natalie pudesse se incomodar em ser espiada, as lâmpadas começam a brilhar sozinhas, o que quer dizer que o coisa ruim voltou, e enquanto a moça conseguia sair correndo, o sangue do Sean não estava nas pernas, e ele fica paralisado que nem um manequim na vitrine, e por algum motivo, o alienígena não o detectou e apenas foi embora. O problema é que em paralelo, a Natalie tentou se esconder entre as roupas, e para o azar dela, o alienígena estava passando exatamente naquela loja, e quando está prestes a achá-la, o cara consegue puxá-la para fora do caminho da criatura, e ao se esconderem atrás de um vidro, a dupla escapa mais uma vez. Então, assim que se reúnem com o restante dos sobreviventes, Sean revela que as vidraças poderiam ajudá-los a não serem descobertos pelos aliens, porque a sua aposta é que, assim como os tubarões, aquelas criaturas acham suas presas através da eletrolocalização, que se baseia em rastrear os seres vivos através dos campos elétricos gerados por seus corpos. Ou seja, esse detalhe que o Sean mencionou foi a descoberta mais importante desse filme até agora, porque o vidro é um isolante de eletricidade. Em outras palavras, é como a visão de raio-x do Superman, que não consegue ultrapassar através do chumbo. Sabendo disso, o pessoal sai correndo para a embaixada, e vemos que vários alienígenas estão espalhados pelas ruas, e ao se aproximarem do lugar, o prédio estava completamente devastado. Como já estavam lá, os sobreviventes entram na embaixada, e Skyler pega uma M4A1 no chão, não para se defender, e sim para se sentir mais confiante. E o idiota que disse saber usar o rifle, se desespera quando um lustre cai e começa a meter chumbo no teto, e só esse chilique já mostra que o Sakana só manja de passar a perna nos outros. Em seguida, ao mesmo tempo que o maluco ficava vigiando a entrada do prédio, o restante do grupo exploram a embaixada e acham um mapa, que marca o número 1230 para Budapeste, que é a capital da Hungria, e o número 621 na Antuérpia, uma cidade localizada na Bélgica. Na sequência, Sean e Ben deduzem que aquelas numerações eram horários, até que Natalie aparece com um relatório, onde os americanos da embaixada escreveram que os alienígenas fizeram um bombardeio eletromagnético global, e esse tipo de pulso tem a capacidade de danificar e interromper o funcionamento de equipamentos eletrônicos, e de acordo com os militares, todas as armas e meios de transporte foram paralisados. Para piorar, as grandes capitais do mundo só conseguiram manter a comunicação por 3 minutos antes de serem completamente comprometidas, só que antes de serem devastadas, elas estavam esperando uma resposta justamente de Budapeste e Antuérpia, ou seja, os números nos mapas na verdade são o número de sobreviventes nessas cidades. E desde então, os aliados aguardavam uma resposta do alto escalão de Moscou, que obviamente foi completamente destruído por esses alienígenas. E essa gravação está localizada em um gravador preso dentro de uma gaiola, e como esperado, a mensagem estava em russo. Daí os quatro encontram uma janela na embaixada, e com uma luneta, o quarteto acaba avistando os alienígenas interagindo com a energia elétrica das ruas, mas também observam Skyler, que saiu para as ruas por algum motivo. E já que só ele sabia um pouco de russo, seria necessário que o Sakana traduzisse a mensagem. Desse jeito, Ben e Sean acabam saindo do prédio para
irem atrás do seu sócio. E acontece que conforme se aproximavam, Natalie avista as lanternas de carros ligando. Ou seja, haviam aliens na área. E mesmo que a mulher gritasse, os dois rapazes não ouviam. Assim, a única saída era ir até eles para avisá-los. E a morena vai ajudá-los mesmo contra a vontade de Anne. E em paralelo, Ben e Sean conseguem chamar o Skyler, que estava indo averiguar algo que ele havia visto anteriormente. O problema é que as criaturas o seguiram. Só que quando um dos aliens se prepara para finalizar o Sean e o Ben, Skyler os manda fugir. E com a sua M4A1, ele atrai a atenção do inimigo ao meter chumbo nele. E com isso, o Sakana conseguia distrair o alienígena para que os dois rapazes pudessem correr. Porém, esse sacrifício custou a sua vida. Voltando para o prédio, Ben e Sean dão de cara com Anne e Natalie. E eles logo avisam que o Skyler havia sido finalizado, apenas para que a loira fique desesperada. E sem sequer uma esperança de conseguir sobreviver. Porque no fim das contas, o que estavam fazendo servia para comprar tempo e nada mais. Até que o Ben se sente perdido e sem esperanças. E o Sean infelizmente enxerga o que o Skyler viu antes, que é um apartamento com luzes acesas e a sombra de uma pessoa aparecendo. E embora o dia estivesse amanhecendo e por consequência se tornasse mais perigoso de andar na rua, a equipe decide correr até o prédio, porque lá eles finalmente iriam conseguir se reunir com os sobreviventes. Com essa decisão, os quatro conseguem atravessar a rua sem muitos problemas e chegam ao prédio que obviamente estava completamente caótico e devastado. E antes que continuassem vasculhando, os jovens acabam sendo emboscados pela adolescente Vika, que se assustou ao ouvi-los chegando, até que em seguida ela baixa a arma e os apresenta para Sergei. A ideia de acender as luzes em busca de um sobrevivente foi desse sujeito, que parecia mais um cientista maluco caseiro, e ele se juntou a Vika logo no começo da invasão. Daí vemos que a sua casa estava completamente rodeada por várias grades e estruturas metálicas, pois aquilo se tratava de uma gaiola de Faraday. E galera, pra quem não sabe, a gaiola de Faraday é um dispositivo que protege uma região de interferências eletromagnéticas, como raios, campos elétricos e até radiações. E como o Sergei notou que os alienígenas são invisíveis por estarem rodeados por uma grande energia ondulatória, a gaiola de Faraday conseguiu deixar a eletricidade do corpo humano praticamente invisível aos aliens. Sem contar que o Sergei deve ter feito isso antes, porque é meio impossível ele ter conseguido montar uma estrutura dessa em 3 dias de uma invasão alienígena catastrófica. Mas beleza, a gente dá uma chance pro roteirista dizendo que isso aí já estava pronto. Mas voltando ao filme, no momento em que se reúnem, Sean tem esperanças que Vika consiga traduzir a mensagem deixada no gravador da embaixada americana, e conforme a ouve, a adolescente traduz revelando que diversos submarinos ao redor do mundo iriam recolher sobreviventes. E no caso da Rússia, o exército salvaria sobreviventes do porto de Moscou até às 6 da manhã do outro dia. Ou seja, o grupo tinha mais algumas horas para chegarem lá. Sabendo disso, os sobreviventes decidem fazer os preparativos necessários para chegarem até o porto. E depois, vemos Sergei mostrando ao Sean e o Ben uma arma que dispara micro-ondas, que foi desenvolvida pelo cientista. O cara aposta que a grande carga de energia poderia pelo menos retardar os alienígenas, ou até mesmo finalizá-los. No começo, o Ben continua com um pé atrás sobre essa tal solução, afinal ela foi feita dentro de casa, até que o Sean o convence de acreditar no potencial do armamento, porque no fim das contas, era a melhor chance que eles tinham. Em outra parte do prédio, as 3 mulheres foram recolher suprimentos para a viagem que fariam até o porto de Moscou. Porém, a assinatura de eletricidade delas foi detectada por um dos alienígenas, que foi com sangue nos olhos até elas. E rapidamente, a Natalie percebe a vinda do alien quando as lâmpadas da rua acendem. Vendo isso, o trio acaba correndo para fugir. E enquanto Vika as chamam para um esconderijo, ele prefere voltar para a gaiola de Faraday. E no momento em que a loira sai correndo, Natalie acaba sendo obrigada a segui-la para evitar o pior. As duas começam a fugir do alien que as persegue pelo prédio. E mesmo conseguindo voltar para o andar do Sergei, a loira não consegue trancar a porta do imóvel a tempo, e o alien consegue invadir a gaiola. Porém, em paralelo, a Natalie e a tança da Anne conseguem se esconder atrás de um vidro, e o alien passa a perseguir o Ben, o Sean e o Sergei. E nessa hora, o cientista consegue um momento perfeito para testar a sua arma, o que dá certo e retarda o alien. Só que quando o Sergei tenta recarregar o rifle para dar um fim no alien, a criatura acaba sendo mais rápida. Logo depois do cientista virar pó, os sobreviventes colocam fogo no apartamento para atrasar o alien. Só que a Anne acaba ficando paralisada pelo medo, o que dá brecha para o alien também finalizá-la sem piedade. No entanto, os outros 3 conseguem escapar e encontrar a Vika, e quando o quarteto começa a correr pelas ruas, um grupo de sobreviventes aparece para ajudá-los. Matvei, Boris, Sasha e Yuri usam seus armamentos pesados para atrasarem um alien, que mesmo tentando avançar, começa a ser pressionado, quando é atingido por um lança-chamas, tiros e até mesmo um disparo de RPG. E conforme os humanos conseguem atingi-lo, o alien acaba sendo obrigado a escapar, mas não antes de deixar algo cair no chão. E quando o Sean se aproxima para verificar o que era aquilo, Matvei explica que quando o escudo de energia dos aliens se enfraquece, eles conseguem feri-lo ao ponto de quebrar uma parte da armadura deles. Inclusive, Ben mostra a Matvei a arma que Sergei desenvolveu, que seria perfeita para eles, já que as micro-ondas conseguiriam também retardar os inimigos. Na sequência, o grupo entra na base dos sobreviventes, onde várias outras pessoas estão refugiadas, e quando Yuri se oferece para treiná-los, Sean e Ben comentam que o plano deles não era ficar, e sim ir até o ponto de Moscou para conseguirem entrar no submarino. O problema é que o próprio Matvei reconhece que aquilo era praticamente impossível, porque eles só tinham 2 jeitos de chegarem ao porto, e enquanto uma das rotas faria eles demorarem mais de um mês para chegarem, a outra estava infestada de incontáveis alienígenas. Acontece que mesmo com todo esse risco, ir até o submarino nuclear era a melhor chance que eles têm, e essa aposta ia além de ficar apenas fugindo dos alienígenas e se escondendo por aí. E em paralelo ao quarteto que precisavam fazer essa tentativa, Matvei deixa claro que não poderia arriscar as pessoas dali daquela forma,
forma. Além do mais, Moscou era sua casa, e o líder da resistência não poderia simplesmente desistir da sua casa e deixar com que os invasores a destruam sem revidar. E embora o Shannon o agradeça por tê-los ajudado antes, para o rapaz, apenas salvar as pessoas e não ajudá-las a voltar para sua casa simplesmente não fazia sentido. Em seguida, Natalie apoia a ideia do seu companheiro, pois a Rússia não era o lar deles e nem tinham motivos para continuar ali. E ao conversarem, os três acompanham a garota para fora da base. Porém, todas aquelas palavras acabaram convencendo Matvei, que entendia o que eles sentiam. Agora, o careca leva o Yuri, a Sasha e o Boris com ele. E o plano era chegar até o submarino nuclear através dos trilhos de metrô. E ao saírem da base, não demora muito para que o grupo chegue até a estação subterrânea. Mas ao jogarem dezenas de pequenas lâmpadas, os sobreviventes acabam detectando a presença de um alienígena. Quando o combate começa, os russos confrontam um alien para que os jovens possam correr para o trilho do metrô. O problema é que a Vika acaba ficando para trás. E para piorar, o alien começa a formar raios com a sua energia ondulatória. Porém, antes que ele pudesse capturar a adolescente, Ben aparecia para colocá-la no trilho. Acontece que aquele foi o sacrifício do rapaz, que foi puxado e finalizado pelo alien. Galera, F nos comentários em nome do nosso garoto de programa, vulgo programador, né? Mas continuando, a equipe acaba sendo forçada a sair da estação, e do lado de fora, os sobreviventes acham um barco que os ajudaria a chegar no porto de Moscou. No caminho para lá, Vika se sente culpada pelo que aconteceu com o Ben, e vemos que o Sean está completamente abalado pelo que aconteceu. E aí a Natalie vai conversar com o cara, que revela ser amigo do Ben desde a infância, e como o rapaz era da turma dos inteligentes, a mãe dele praticamente o obrigou a ser amigo dele. Dessa forma, os dois acabaram se enturmando e virando grandes parceiros. E sabendo que eles poderiam ir de Vasco, Sean e Natalie decidem se despedir só por precaução. No entanto, o barco acaba dando um forte tranco, pois uma pedra no meio do rio fez o transporte encalhar. Só que o real problema deles era maior do que isso, porque quando olham ao redor, os sobreviventes percebem que os alienígenas estão sugando metais como níquel e cobre do solo, já que esses materiais conduzem altas cargas de eletricidade. Ou seja, esses recursos poderiam ser uma forma de alimento a eles. E por uma coincidência nada convincente, o submarino nuclear estava a poucos metros deles. Ao tentarem ir até ele, um prédio acaba desabando por conta da destruição provocada pelos aliens, e a grande estrutura acaba destruindo o barco, o que os força a pular na água para se salvarem e irem até o submarino. No entanto, Natalie já não estava mais ali com eles. Aí vai mais uma coisa completamente esquisita desse filme, porque o rio Moskva, onde eles estão, tem de 3 a 6 metros de profundidade, ou seja, não tinha a menor chance de um submarino nuclear passar ali sem encalhar. Mas beleza, né? Vamos pro filme. Percebendo isso, Sean insiste para que o imediato do submarino permita que ele procure pela Morena, que prova estar viva usando um dos sinalizadores. E mesmo com o militar dizendo que não pode esperar nem mais um minuto, os russos e o rapaz conseguem convencê-lo a aguardar mais um pouquinho. E para se prepararem, eles usam um protótipo da arma de micro-ondas do Sergei para montar mais 2 delas. E como as cargas dos equipamentos estavam mais fortes, agora o Sean e o Matvei tinham 5 tiros que poderiam derrubar de vez o escudo de defesa dos aliens. Na sequência, Vika até insiste em acompanhá-los. E é claro que a adolescente fica. E os caras vão para o resgate da Natalie, que justamente está na área infestada de vários alienígenas. E galera, não é querendo ser chato, mas parem para reparar essa continuidade idiota. Porque quando o prédio cai e eles precisam pular na água juntos, Sean e Natalie estão de mão dadas. E nem faz sentido a garota se perder tanto a ponto de nadar até a costa e ir parar na cidade. E pela distância do sinalizador que ela tirou, a Morena atravessou alguns quilômetros de distância em menos de 3 minutos. Ou seja, ela é a humana mais rápida viva, e estava escondendo o jogo até agora. Mas continuando com a história, quando o grupo consegue chegar até a região em que a Natalie atirou o sinalizador, eles continuam avançando ao perceberem que a área estava limpa. No entanto, Sean acaba parando para tentar ligar a sua arma, e essa foi a brecha para que um alienígena se aproximasse dele. Só que na correria, o rapaz acaba se distraindo com o armamento e tropeça, até que os russos felizmente mandaram um chumbo no alien. Assim, o rapaz que estava prestes a ser finalizado consegue reativar o atirador de micro-ondas. Dessa forma, o Sean abre uma brecha enorme no escudo da criatura, o que permite os sobreviventes finalizarem mais um alienígena. Acontece que depois de se livrarem do inimigo, outros se aproximavam para finalizá-los. E vendo um caminhão-pipa, Sean tem a ideia de molhar todo o lugar, porque aquilo propagava a carga da arma deles o suficiente para dar curto no escudo de vários alienígenas. Só que ele não contava que os inimigos não eram burros o suficiente para cair nessa estratégia. Depois de pensar nesse plano, Sean acaba deixando os russos para trás, e quando os sobreviventes percebem que estavam em apuros, por conta dos aliens não se aproximarem da água, Vika aparece jogando um coquetel molotov nas criaturas, que são obrigadas a pisarem na água, ou seja, a brecha é perfeita para Matvei usar a sua arma de micro-ondas para quebrar o escudo dos aliens. Com isso, os inimigos são finalizados sem dó nem piedade, ao mesmo tempo em que Sean consegue achar a Natalie dentro de um ônibus elétrico do estacionamento abandonado. No entanto, um dos alienígenas acabou os achando, e no momento em que o monstro entra no transporte, o busão acaba sendo ativado. Desse jeito, o automóvel engata a primeira e vai a milhão pelas ruas. Para piorar, Natalie era agarrada pelo alienígena, que logo é enfraquecido pelo disparo de micro-ondas do Sean, que enfrenta o alien ao mesmo tempo em que a Morena tentava dirigir o ônibus. Acontece que depois de mais 3 tiros, o armamento do rapaz acaba desligando, e a sua última opção acaba sendo usar o fragmento da armadura do alienígena que os russos feriram antes, e arremessando aquele pedaço, Sean consegue dar cabo do alien. Depois, os sobreviventes se reúnem novamente e partem para o submarino nuclear juntos. A questão é que Matvei não poderia deixar Moscou para trás. No entanto, o careca deixa claro que aquele foi o último dia da caça aos humanos, porque
com as informações que todos conseguiram, a humanidade poderia finalmente declarar guerra aos invasores. Ah, e pessoal, se vocês repararem bem, dá pra ver na sacada do prédio que existem outras pessoas dentro do apartamento, ou seja, mais sobreviventes que provavelmente vão ficar a Deus dará, a menos que o Matveei os ache para ajudá-los. E logo em seguida, a Natalie ganha um celular do encarregado do submarino. Dessa forma, a moça consegue fazer contato com a sua mãe, que estava bem, e ao lado de outros sobreviventes. E após sobreviverem, ela e Sean acabam se beijando. Após algum tempo, Sean e Natalie estão reunidos com os militares do submarino, que descobriram várias outras existências ao redor do mundo, e uma delas chegou até mesmo derrubar uma das torres de mineração dos alienígenas. Em outras palavras, a humanidade estava começando a revidar. Fala galera, agora que eles sabem como lidar com esses aliens folgados, vocês acham que a humanidade vai conseguir expulsá-los do planeta? Me contem nos comentários. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então para quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.